Bom dia, essa é a aula 10 de Sistemas Operacionais. Nós estamos na última aula sobre gerência de memória. É a terceira aula de 3 aulas. Nós vamos completar o assunto sobre paginação e vamos ver segmentação hoje. Quando um processo é escalonado para rodar no processador, ele normalmente passa por fases de execução. Uma dessas fases, né, é natural, é uma propriedade que é observada, né, é que a quantidade de acessos às páginas referentes a essa fase define uma localidade. Ou seja, em uma fase de execução, o processo acessa normalmente um subconjunto do conjunto total de páginas que aquele processo vai acessar durante toda a sua execução. Enquanto uma fase está sendo processada, então, a gente diz que a gente observa essa referência localizada em cada uma dessas fases pelas quais o processo passa. Um exemplo interessante e típico dessas fases de execução, onde fica bem nítido, né, é o uso de um compilador, né, a execução de um compilador. Agora, considera somente uma dessas fases pelas quais um compilador, durante sua execução, está passando. Um conjunto de páginas que é referenciado por uma dessas fases é chamada de conjunto funcional. Em inglês, a gente chama de working set. Se todo esse conjunto funcional daquela fase estiver alocado na memória principal, é natural que essa fase seja executada rapidamente, porque todos os acessos estariam logo lá na memória principal, não teria que ser feita nenhuma transferência de páginas do disco, né? Que nesse caso ruim, ou seja, da memória de ficar falhando, muitas páginas estiverem faltando, o processo, é evidente que essa fase de execução vai se passar muito mais lentamente. Quando isso acontece, é chamado, uma espécie de apelido, né, que se chama criação de lixo, trashing. Quando você vê um analista falando, esse processo está fazendo muito trashing, é que essa condição está sendo observada. Na paginação sob demanda, as páginas só são trazidas do disco para a memória principal quando houver uma falha de página. Ela foi acessada, o programa pediu aquela página e ela não estiver lá na memória, tá? Carregada na memória. Ou seja, quando o processo começa inicializado, coloca para rodar, nenhuma das páginas dele está lá. Só quando faltar a página é que a página é trazida. Então, até que todas as páginas estejam carregadas, todas as falhas vão ter que ser tratadas. Esse modelo de conjunto funcional que a gente está falando agora, ele vem tentar cobrir essa estratégia de paginação sob demanda. Então, a ideia é que, ao alocar um processo em memória, a primeira fase, logo que ele vai entrar, se faça uma pré-carga, uma pré-paginação desse conjunto de páginas dessa primeira fase e depois das outras páginas, conforme as fases que vão se passando, esse conjunto de páginas referente a essas fases sejam carregados antecipadamente na memória. A ideia é evitar falhas de páginas no acesso à memória. Muito bem, tanto para qualquer uma dessas estratégias de paginação sob demanda ou usar o modelo funcional para fazer a pré-paginação,
nós precisamos pensar em políticas de alocação das páginas, tá? Na memória. Nós vamos considerar aqui essas duas vertentes. Essa alocação global e alocação local. A ideia de alocação global é que todas as páginas de todos os processos são consideradas ao executar o algoritmo de alocação. Nas páginas de alocação local, a gente olha só dentro de um processo, as páginas que são usadas por um processo, tá? Vamos dar uma olhada agora nesse exemplo da transparência 4 que vocês têm aí. Vamos ver como essas duas políticas se comportam. Nesse exemplo, nós temos 16 molduras de páginas e 3 processos, em cores diferentes. Existe ainda uma coluna em rosa, que seria um contador que a gente pode considerar que seria a idade das páginas, conforme a gente viu na aula passada. Vamos ver o que acontece com a memória dentro dessas duas políticas de alocação. Então, a página A6, que faltou ao processo A, na política de alocação local, vai só considerar as páginas referentes ao processo A. Nesse caso, foi retirada a página 5 para a colocação da página A6. Se pensarmos na política de alocação global, não necessariamente essa política está restrita às páginas do processo A. E a página mais antiga, candidata à substituição, estava com o processo B, e a página A6 foi colocada no lugar da página B3. Se usarmos essa política de alocação global, o número de molduras de página alocadas a um processo pode variar dinamicamente, já que quando o algoritmo escolhe uma página para carregar, ele considera somente aquela quantidade de páginas que estava previamente determinada, né, reservada para aquele processo. Se usarmos a política de alocação local, evidentemente, essa quantidade de página fica fixa. Em geral, a política de alocação global funciona melhor do que a de alocação local, tá? Se usarmos, então, vamos considerar essa política de alocação global, o sistema tem que decidir quantas molduras deve alocar cada um dos processos. Bem, inicialmente isso pode ser feito, mas durante a execução dos processos, como vai variar, o algoritmo, né, a política de alocação, tem que pensar quais seriam esses limites, né, para cada processo. Muito bem. Um possível algoritmo de alocação de molduras seria uma divisão igualitária, que seria naturalmente dividir todas as molduras possíveis entre os processos que estariam rodando. Tá? Então, nesse primeiro exemplo, se tivermos 8 molduras na memória e 3 processos, uma alternativa seríamos atribuir 2 páginas para cada processo e deixar 2 livres para substituições ou entrada ou falhas de página nesses processos. Tá? O outro algoritmo, outra alternativa, seria uma divisão proporcional e que dependeria do tamanho dos processos que estariam carregados. Nesse exemplo, o processo A
teria tamanho 2K, o B 4K e o C 1K. Então, o processo A ficaria nessa divisão, dentro dessas 8 molduras, com 2 páginas alocadas, o B com 4 e o C com 1. Sobraria uma que poderia servir para o carregamento de uma página que viesse a faltar num desses processos. Esse exemplo que está aqui na transparência 7, a gente vai ver qual é a necessidade de termos essa estratégia de tratamento de falha de página. Bem, imagina um processo que tenha muitas molduras alocadas para ele. A tendência é que poucas falhas de páginas ocorram, ok? E se a gente tiver com um processo com muito poucas páginas alocado, a tendência é que muitas falhas aconteçam. Isso são os dois extremos que essa política vamos dizer assim, de atualização da quantidade de páginas do processo poderia considerar para tomar a decisão de antecipadamente ou por demanda atribuir novas páginas ou retirar páginas de um processo que estiver em execução. Muito bem. Se a gente olhar agora nesse exemplo que está aqui, a ideia é considerar 2 limites, um alto e um baixo. Tá? Se um processo tem uma taxa de falhas muito alta, acima da linha a ideia é a gente atribuir o algoritmo, né, a política de alocação, atribuir mais páginas para esse processo. Deixa ele trabalhar com mais páginas na memória. E se um processo usa muito pouco, não acontece nenhuma falha de página em função da sua execução, a ideia é que ele deve estar com páginas em excesso, atribuídas a ele, possivelmente menos páginas seriam suficientes para ele continuar rodando eficientemente em relação aos outros. Então ele seria candidato, né, se ele estivesse abaixo desse nível B verde, ele seria um candidato a trabalhar com menos páginas. Outra coisa importante é o tamanho de uma página. Qual o tamanho de página que deveria ser usado? Nós vimos anteriormente que, bem, o tamanho de página poderia ser qualquer um, continua podendo ser. Vamos ver aqui uma estratégia, uma possível determinação de um tamanho de página. Né? Vamos considerar que esse tamanho de página é P. Bem, uma primeira observação importante nessa nossa definição é que, em média, a metade da última página alocada para um processo não é usada. Tá? O que significa isso? Que não se sabe exatamente qual é o tamanho que o processo vai ocupar na memória. Então, ele vai procurando, vai se dando mais páginas para ele e, ao final, a ideia é que a última página que foi alocada, metade dela não é utilizada. Esse desuso dessa parte da memória é chamada de fragmentação interna. É interna porque fica restrita àquela última página. Ou poderia acontecer de não ter uso em alguma outra página, mas vamos considerar que o processo usou as páginas que lhes foram colocadas disponíveis, né, como contíguas. Vamos considerar que essa última página alocada a ele, metade não foi utilizada. Se existem N áreas de memória, ou seja, N processos rodando, né, essa área total seria de tamanho N vezes P sobre 2, já que P sobre 2 é metade da área de memória de uma página. O tamanho da tabela de páginas vai depender de P.
tá? Ó, é claro que é a definição do tamanho de páginas. Se o processo tem S de são bytes, tá? O espaço gasto pela tabela será de S vezes E sobre P, onde é o tamanho da tabela, tá? Da entrada da tabela. Nesse caso, o valor de P deve ser o maior possível, já que no anterior, para evitar a fragmentação interna, o P deveria ser o menor possível. O tamanho de página deve ser definido como um compromisso entre esses dois limites contraditórios, tá? Então, o custo, o overhead de usar uma página com P bytes, com uma entrada de E bytes, pode ser definida como a soma do S vezes E sobre P mais a metade de uma página, o tamanho da metade de que seria igual a metade de uma página. Para obter um número ideal de páginas, tá? O número, quer dizer, o tamanho ideal de uma página, uma ideia seria derivar a função de custo e buscar o mínimo de overhead, igualando a zero essa derivada primeira do overhead. E nesse caso, o P vai ser igual à raiz quadrada de 2 vezes o S vezes o E. Nós podemos ver no exemplo aqui nessa transparência 9, que se esse S é igual a 128K e a E é igual a 8 bytes, então o tamanho P ideal seria de 1448 bytes. Como se trabalha em potência de 2, a ideia seria usar 1K ou 2K bytes por página. Para esse exemplo. Ok. O que nós vimos até então foram todos os assuntos, todas as políticas e todas as estratégias relacionadas à paginação. Um item, um assunto que nós vamos tratar pontualmente aqui como não é só uma curiosidade, é algo que nós vamos ter em breve nos computadores pessoais e que, de uma certa forma, já eram implementados em outros sistemas de computação mais avançados, seria a de se ter uma interface de memória virtual. Para que um programador usaria uma interface de memória virtual? Bem, uma ideia é de se controlar áreas de memória comum a vários processos. Em que situação processos deveriam trocar informações numa área comum, usando uma área comum? Bem, em um exemplo especial que seria de se fazer computação paralela, ou seja, ter-se mais de um processo rodando, não concorrentemente a um processador somente, mas de fato, paralelamente, de fato, 2 processos rodando simultaneamente, é preciso se estabelecer técnicas para se compartilhar a área de memória em comum, seja de maneira virtual ou de maneira real. Uma técnica de gerenciamento de memória avançada é a memória compartilhada distribuída. Essa ideia é de se ter uma rede, imagina uma rede de computadores, vários processos rodando nos computadores dessa rede, sobre a ideia de que uma memória global comum existe entre eles. Ou seja, esses processos podem escrever nessa memória para produzir e consumir resultados e interagir entre si. E como o que a gente viu até agora entraria nessa ideia? Bem, uma ideia para implementar essa memória
compartilhada distribuída é de se usar paginação. E as páginas, nesse caso, estariam distribuídas entre os processos em diferentes processadores, e uma falha de página seria tratada via troca de mensagens entre esses processos que estariam em processadores diferentes, e assim efetuar a substituição de páginas coerentemente. Bem, nós vimos tudo de paginação, pelo menos uma visão geral. Agora, nós vamos ver um outro aspecto que não é bem uma alternativa à paginação, mas é a segmentação. É um aspecto novo em gerenciamento de memória. O gerenciamento de memória, feito através da memória virtual, é unidimensional. O que quer dizer isso? Cada processo possui um espaço de endereçamento somente. Algumas aplicações, como por exemplo, a que já nós citamos do compilador, seriam mais facilmente programadas se pudéssemos ter diversos espaços de endereçamento diferentes. No exemplo que vocês podem acompanhar aqui na página, na transparência 11, nós temos o compilador aqui decomposto em pedaços, né? E que seriam atribuídos tabelas desse compilador. Nesse nosso exemplo aqui, a tabela com símbolo de programa, código-fonte, constantes, árvore de análise e pilha de chamada poderiam estar alocadas em espaços de endereçamento diferentes. Cada uma dessas partes teria um espaço de endereçamento separado. Vamos acompanhar, então, o primeiro passo do exemplo. O que aconteceu aqui é que a tabela de símbolos do compilador cresceu dentro da área livre, inicialmente, contígua ao espaço inicial atribuído à tabela de símbolos, até o máximo, quando chegou ali no limite com o código-fonte. Agora, né, chegou num ponto que a tabela não pode crescer, mas esse espaço aqui é independente do código-fonte, tá? Se o programa gerar novos símbolos, o compilador podia cancelar a compilação, dizendo que estourou o limite de símbolos gerados, né? Ou, como podemos acompanhar aqui, continuar a tabela de símbolos em uma outra área que não estaria agora mais contígua a essa tabela de símbolos inicial. Bem, como a gente já viu anteriormente, tratar com esse tipo de descontinuidade é algo tão difícil quanto trabalhar com overlays. Tá? Isso, o compilador tratar disso, uma aplicação qualquer tratar disso, não é uma coisa muito complicada. Vai deixar a aplicação muito pesada e provavelmente não vai fazer esse trabalho eficientemente. O que é interessante aqui ver é que, se a gente imagina que esses pedaços são independentes e podem ter tamanhos diferentes, a fragmentação, ou seja, o mau uso da memória disponível, é agora externo a essas áreas que a gente aloca aos pedaços de um processo. Bem, então, essa solução é chamada segmentação. É a solução de se ter espaços de endereçamento independentes, é chamada segmentação. Para se tratar segmentação, o sistema operacional tem que prover uma quantidade determinada de
segmentos, que seriam esses pedaços de memória, que seriam completamente independentes. Tá? Dentro de cada segmento, uma sequência linear de endereços, começando sempre com 0, como deve ser um espaço de endereçamento comum. Agora, cada um desses segmentos pode ter um comprimento diferente e que pode até mesmo variar durante a execução do processo. E é claro que como espaço de endereçamento, uma implementação normal ou natural é que se tem um tamanho máximo permitido. Se esse tamanho máximo não for suficiente, o que normalmente é muito raro, deve ser feito um tratamento dessa condição. O que tem de novo em relação ao que nós vimos em paginação é que quando o sistema usa a memória segmentada, o programador sabe da existência da segmentação. O segmento tem que ser considerado como uma unidade lógica. Na paginação, a estratégia de paginação é transparente ao programador. Então, no caso de memória segmentada, como o programador tem ciência, a memória a gente pode considerar ela como se fosse bidimensional. E as dimensões seriam o segmento que está sendo tratado e a posição, o endereço dentro desse segmento, que seriam dados, respectivamente, por S e por D, que seria o deslocamento. No exemplo do compilador, nós poderíamos ter como vocês podem ver nesse exemplo da transparência 13, os segmentos de tabela de símbolos, de código-fonte, constantes, árvore de análise e pilha de chamadas, poderiam ter tamanhos diferentes, como vocês podem acompanhar no exemplo. Vamos dar só mais uma clicada aqui. Para o compilador acessar, por exemplo, a palavra 8K da tabela da árvore de análise, ele teria que usar o endereço 3, que seria o segmento 3, 8K. Bem, a memória segmentada, né, facilita a realocação e a gerência dos processos em si. É fácil você atribuir um segmento a cada procedimento que um processo faz uso. No exemplo aqui da página 14, para chamar um procedimento no segmento N, como a gente viu no exemplo do compilador, deveremos executar a chamada ao endereço N, posição 0, começo da execução do procedimento. A link edição do programa é facilitada, pois cada procedimento começa num endereço 0 de algum segmento diferente. Tá? Também, a modificação de um procedimento fica facilitada, porque basta recompilar, se for necessário, aquele procedimento específico e toda a chamada feita a ele continuará sendo válida, pois a recompilação não afeta o endereço dos outros procedimentos, basta recompilar aquele procedimento. Vamos ver aqui no exemplo um programa com 3 segmentos e um segmento especial que tem uma biblioteca compartilhada aqui em azul mais claro. Tá? O procedimento principal, que é o carregado aqui no segmento 1, usa o procedimento ler arquivo, que estaria no segmento 2, e o procedimento imprimir, que estaria no segmento 3. Cada um desses procedimentos podem ser alterados sem que seja necessário recompilar todos os outros procedimentos. Agora, vamos acompanhar.
O procedimento ler arquivo chama a função fopen no endereço 10K da biblioteca que está no segmento 0 para abrir o arquivo. E o procedimento imprimir chama a função fprintf no endereço 7K do segmento 0 para imprimir uma linha de arquivo na tela. Nesse caso, se a biblioteca for alterada, os procedimentos devem ser recompilados, pois dependem dos endereços das funções fopen e fprintf. Na recompilação, esses endereços podem mudar. Se os outros procedimentos fazem chamada, aí sim seria necessário fazer uma recompilação dos outros procedimentos também. A memória segmentada facilita muito a proteção, a segurança da computação. Como o programador sabe da existência dos segmentos, é possível definir um tipo de proteção para cada segmento usado. Tá? Por exemplo, um segmento pode conter apenas código. Então, é possível desabilitar escritas nesse segmento por parte de um outro processo de usuário. Na memória paginada, essa proteção não é interessante, porque o programador deveria saber, em princípio, quais os limites das páginas, que, além de variar muito onde as páginas podem estar alocadas, tornaria muito difícil ter esse controle dinâmico de limite. Essa tabela que a gente tem aqui na página 15, na transparência 15, dá uma ideia, faz uma comparação do que foi a estratégia de paginação e o que esse aspecto de segmentação se diferencia. Tá? O mais importante começa com: é visível ao programador? A paginação não é visível ao programador, e a segmentação sim. O número de espaços lineares são muitos dentro da segmentação e é único na paginação. O espaço pode ser maior do que a memória? Sim, ambos os esquemas permitem que se trabalhe com mais memória do que a memória física, a memória principal física disponível pelo sistema em questão. Tá? Fornece proteção a dados e procedimentos? A paginação não fornece proteção e na segmentação é fácil, muito fácil implementar esquemas de proteção. A segmentação também facilita o uso de estruturas de tamanho variável, já que um segmento pode variar. Você pode definir qualquer tamanho e, mesmo em tempo de execução, é possível variar o tamanho do segmento. A segmentação também facilita o compartilhamento de procedimentos, como já acabamos de ver no exemplo anterior. Tá? Agora, finalmente, a motivação pelo desenvolvimento dessas duas estratégias são diferentes. A paginação vem do uso de mais espaço de memória do que o disponível pelo computador. E a segmentação, a motivação maior é facilitar a programação, introduzindo segmentos como unidades lógicas. Bem, agora nós vamos ver algumas estratégias para se implementar esse aspecto de segmentação, tá? essa política de segmentação de memória. Ao contrário das páginas, que têm um tamanho fixo, né, o tamanho dos segmentos é variável.
A gente pode acompanhar nesse exemplo aqui da página 16, uma memória segmentada e em 5 segmentos inicialmente. A memória real desse computador aqui imaginário tem 32K bytes. E vamos acompanhar aqui no exemplo. A situação em que o segmento 1 tenha sido salvo em disco, pois o segmento 7, que foi agora carregado, foi acessado. Repara aqui que 3K ficaram livres na memória principal, pois o segmento 7 tem tamanho apenas de 5K. Uma outra troca foi feita, o segmento 4 foi salvo e no lugar dele foi copiado o segmento 5, que também não estava na memória, agora ocupa o lugar e deixou outros 3K bytes livres acima do segmento 5. A área livre agora são essas duas áreas de 3K. Agora, o segmento 3 foi trocado pelo segmento 6, com 4K, e outros 4K ficaram livres entre os segmentos 5 e 6 agora. Depois dessas trocas todas, vocês já podem observar que temos vários espaços livres entre esses pedaços, entre os segmentos de memória, tá? Essa fragmentação externa poderia ser tratada com técnicas de compactação de memória, mas isso não seria muito viável. Imagina o tempo de fazer isso dinamicamente, recarregar ou realocar todos os segmentos em posições de memória contíguas. Tá? Essa fragmentação, ao contrário da paginação, que ocorre fragmentação interna, é externa aos segmentos. Tá? Como eu havia dito, e agora é importante a gente talvez fique até mais claro, ver como essas duas estratégias, paginação e segmentação, se complementam. Segmentação e paginação não são técnicas competitivas, elas são aspectos, são quase dimensões independentes, pois podemos implementar, e na verdade são implementados, estratégias de gerenciamento de memória que combinam segmentação com paginação. Segmentação com paginação é uma opção adotada para permitir que o tamanho de segmento seja maior que o tamanho de memória. Cada segmento é dividido em conjuntos de páginas, como era dividido toda a memória principal quando vimos a estratégia de paginação. Essa possibilidade otimiza o uso da memória, pois somente as partes atualmente em uso pelos segmentos precisam estar na memória. A ideia é combinar as vantagens das duas estratégias, tá? Que na verdade não são estratégias, são aspectos de gerenciamento de memória. Como o segmento tem um espaço de endereçamento similar ao endereçamento virtual, a gente pode usar os mesmos algoritmos de substituições, as mesmas estratégias de substituições de página. Tá? Nós vamos ver agora dois exemplos de casos reais, né, de implementação de segmentação com paginação, que são o sistema Multics, e vamos ver também depois o sistema de gerenciamento de memória implementado no Pentium, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar.
No sistema Multics, a sistema Multics havia um sistema de memória virtual composto, a memória virtual era composta por 250 mil segmentos com tamanho máximo de 64 KB. As palavras eram de 36 bits. Isso é um pouco estranho, mas antigamente era muito comum a implementação de sistemas com comprimento de palavra, não necessariamente igual a uma potência de 2. Tá? Cada segmento era tratado como uma memória virtual diferente e era paginado. Então, no sistema Multics, cada programa tem uma tabela de segmentos. Essa tabela de segmentos contém, cada entrada é o descritor de um segmento. Nesse exemplo da transparência 18, nós temos os segmentos 1 e 3 carregados na memória. Os outros não estão. Como essa tabela é muito grande, pode ter até 250 mil entradas, essa tabela também é carregada em um segmento que também é paginado. E ele é chamado de segmento descritor. Cada descritor tem um formato que a gente pode ver aqui na transparência, e é fácil saber o significado dos campos. A gente pode clicar em cada um deles, vamos fazer isso agora, para saber o que significa. O primeiro campo é o endereço da tabela de páginas na memória. Esse campo tem o endereço na memória principal da tabela de páginas daquele segmento. Se esse segmento estiver na memória, isto é, se pelo menos uma das suas páginas estiver em memória. O segundo campo é o tamanho do segmento. Esse campo define o tamanho em número de páginas do segmento. Com isso, se o tamanho de página, vamos ver depois esse tamanho no campo TP, for de 1024 bytes, e o valor do campo especificado for T, o tamanho do segmento é 1024 bytes vezes T. Então, esse campo tamanho de páginas diz, se o bit for 0, que o tamanho será de 1024 bytes. Se o bit 1, o tamanho será de 64 bytes por página. Esse tamanho de página menor é usado em geral nos segmentos do sistema operacional. E o tamanho maior de páginas nos programas que serão tratados pelo sistema operacional. O campo SP indica se o segmento deve ou não ser paginado. Se o bit for 0, o segmento é paginado. Se for 1, o segmento não é paginado, ele é completamente contínuo. Esse campo permite que o sistema implemente a segmentação pura, por exemplo. Existe um campo miscelânea, que nós não vamos ver agora, e existe um campo de 3 bits de proteção. Esse campo tem os bits definindo o tipo de proteção que esse segmento deve receber. Essa proteção inclui gravação ou não no segmento, e se ele deve ou não ser acessado por programas que não sejam do sistema operacional. Nós vamos ver com mais detalhes adiante. Muito bem. O endereço virtual no sistema Multics é dividido do seguinte modo: 18 bits especificando o número do segmento, 6 bits para a especificação do número da página dentro do segmento e 10 bits para deslocamento dentro da moldura de página. A gente pode agora acompanhar
o exemplo aqui na transparência 19 de como o endereçamento é realizado. Inicialmente, o número do segmento é dado especifica um descritor, né, do segmento. Isso é definido no endereçamento virtual. Esse descritor contém um endereçamento da tabela de páginas, caso a página esteja carregada em memória, né? Caso o acesso ao segmento não viole a proteção, é claro, a tabela de páginas do segmento é localizada. Caso contrário, em caso de uma violação ou de uma falha, tem que ser tratado via normalmente uma interrupção. Continuando, uma vez estabelecido agora o número da página, né, dado pelo endereçamento virtual, é fácil localizar dentro da tabela de página a moldura e, finalmente, o deslocamento para se encontrar a palavra desejada. Bem, finalmente, o sistema Multics contava com uma tabela do tipo TLB, assim como nós vimos no uso em paginação. É claro que agora a TLB inclui um número do segmento e as proteções que os segmentos devem ser, o nível de proteção que deve ser observado para aquele segmento. A TLB do Multics tinha 16 entradas, né? E com os endereços mais usados pelo sistema. Quem estiver interessado pode ler com mais detalhes no nosso livro-texto. O nosso segundo e último exemplo de gerência de memória com segmentação e paginação é o do esquema implementado pelo processador Pentium. O processador Pentium possui 16K segmentos independentes e que podem ter tamanho de até 4 GB. São usados 32 bits para cada, até 32 bits para cada segmento. São usados dois tipos de tabelas de descritores de segmento. Uma tabela de local, que seria essa LTD, com os segmentos locais do programa, de um programa, né, como código, dados e pilha, e uma tabela de descrição de descritores globais, com os segmentos do sistema operacional. Existe uma única tabela desse tipo, uma tabela global, mas a gente pode ter diversas tabelas locais correspondentes aos diversos programas que podem estar rodando. Ao acessar um segmento, um programa do Pentium copia o seletor do segmento para um dos registradores de segmento que o Pentium tem. A gente pode acompanhar aqui nesse campo ilustrado o formato do seletor de um segmento. Existem diversos registradores de segmento no processador. Os principais que normalmente o programador tem
acesso, lida com eles, são o segmento, o CS, que é um segmento para código, o DS, um segmento de dados, e o SS, um segmento para pilha. O valor 0 nesses registradores é reservado e é usado para indicar que o registrador está ou não em uso. Vamos ver então o primeiro campo desse seletor de segmento. O primeiro campo indica um índice na tabela. Ele indica em que posição da tabela está o descritor do segmento. Para obter a posição na tabela, o processador zera os bits menos significativos e soma ao endereço inicial da tabela, que é selecionada pelo campo T, que nós vamos ver agora. Esse campo diz em que tabela está o segmento. Se o bit for 0, o segmento é global, é do tipo tabela global. E se o bit for 1, o segmento é local, está na tabela local. O terceiro campo é um campo que define o nível de privilégio do segmento. E, como a gente vai ver mais tarde, é usado para implementar um esquema de proteção no processador Pentium. Como a gente viu, um seletor, um descritor de segmento usa 8 bytes para especificar um descritor. Tá? Quando um seletor é carregado em um registrador de um segmento, o descritor é buscado na tabela local ou global e armazenado nos registradores internos do processador. O formato de um descritor é o que a gente pode ver aqui nessa transparência 22, que aparece de uma forma bastante irregular. Existe uma razão para essa irregularidade toda, e ela está na tentativa de manter compatibilidade com todas as versões da arquitetura x86, do primeiro processador, o 8086, até o que nós conhecemos, o Pentium que a gente conhece nos dias de hoje. Vamos ver alguns desses campos agora. Esse campo base, que aqui aparece dividido em três lugares diferentes dentro do descritor, mas que o total é de 32 bits, contém o endereço inicial do segmento na memória. O campo limite, com 20 bits, dá o tamanho máximo do segmento em número de páginas, ou em número de bytes, dependendo do que foi especificado para aquele segmento. Vamos ver o campo G, o que diz. O campo G informa como é dado o limite do segmento. Se o bit é 0, o limite é dado em bytes, e se o bit é 1, é dado em páginas. Ou seja, é possível implementar segmentação pura e não uma segmentação paginada, se for necessário. O campo D indica o número de bits do segmento, se é uma palavra de 16 ou 32 bits. Vamos ver outro campo. O campo P é usado para indicar a presença do segmento na memória ou não. O campo DPL traduz o nível de privilégio do segmento. O campo S indica, com esse bit, se o segmento é um segmento
que contém o sistema operacional. Finalmente, o campo tipo diz o tipo de informação que contém o segmento, que pode ser código, dados ou pilha, por exemplo. Agora, vamos observar aqui bastante rapidamente como o endereço virtual é convertido no endereço linear de 32 bits. Tá? Acompanhando aqui a primeira situação, a primeira fase dessa conversão, o programa carrega o seletor para o segmento em um dos registradores do segmento. Se o segmento não existe, o seletor 0, né, está igual a 0, uma interrupção é gerada. O descritor do segmento é localizado e copiado para um registrador interno. Uma interrupção vai ser gerada se não estiver na memória. Ou se ultrapassar limites. Dentro do descritor, é considerado o endereço de base mais o endereço de deslocamento que compõe esse endereço linear de 32 bits. Então, aquele endereçamento linear é convertido finalmente em um endereço físico usando uma tabela de páginas de 2 níveis. Como vimos na aula passada, podemos trabalhar com paginação em diversos níveis. No caso do Pentium são 2 níveis, se a paginação estiver habilitada. O endereçamento linear de 32 bits é dividido, então, em, no primeiro nível, um diretório de páginas, usando 10 bits, um segundo nível de tabela de páginas com mais 10 bits e, finalmente, 12 bits para um deslocamento dentro da moldura de página. O esquema de proteção do Pentium possui 4 níveis, variando de 0 a 3, sendo o nível 0 o mais privilegiado. O nível 0 é reservado ao núcleo do sistema operacional, o nível 1 as chamadas ao sistema operacional e o nível 2 as bibliotecas compartilhadas pelos programas do sistema operacional. O último nível, menos privilegiado, é onde rodam os programas do usuário. Cada segmento e cada seletor possui um nível de proteção e um programa em execução está em nível dado pelo maior valor, ou seja, o menos privilegiado, dentre a palavra de status desse programa e o seletor de segmento acessado. A ideia é que esse programa não pode acessar dados de níveis mais privilegiados, mas pode chamar qualquer função ou outro programa que estiver no mesmo nível. Chamadas a funções de outros níveis são feitas através do uso de seletores especiais que são chamados de portões de chamada. O uso desses portões de chamada faz com que não se possa fazer chamadas a endereços arbitrários, pois o endereço todos os endereços de chamadas são dados pelos descritores, né? Indexados pelo seletor, que é o seletor especial no caso do portão de chamada. Eu acredito que uma visão geral bastante
compreensiva do sistema de gerenciamento de memória em processadores tenha sido dada até agora. Mas eu aconselho a que os alunos procurem ler não só no livro-texto. Na verdade, nós temos 2 livros recomendados, com visões um pouquinho diferentes, mas sempre informações a respeito do gerenciamento de memória são encontradas em revistas técnicas e até mesmo em revistas de atualização que vocês possam encontrar, em jornaleiros até, mas cuidado nesses casos em saber o que você está interpretando. Na próxima aula, nós vamos começar um assunto novo, que é o sistema de arquivos e como o sistema operacional implementa o relacionamento e criação, deleção, gerenciamento de arquivos num sistema operacional, né? Até então a próxima aula. Muito obrigado.